som tá saindo? Olá, galera. Titio Rômulo na área. Mamotex. Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, à espera dela, dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Proenem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Porque as coisas aqui são frenéticas, o Proenem funciona dessa forma. É puro frenetismo. Fala aí, galera. Eu estou de volta, nós estamos de volta. E hoje é aquele dia maravilhoso. Sabe que dia maravilhoso é esse? Segunda-feira, rapaz. Hoje é dia de começar a estudar. E hoje é dia de começar a estudar pela matéria mais importante do Enem. Por que a matéria mais importante do Enem? Porque ela é o que separa os meninos dos homens, rapaz. Redação, Rômulo, fala pra gente aí. O que você tem pra gente hoje? Olá, galera! Hoje é o momento de receber a receita para preparar o bolo nota 1000. Hoje nós vamos estabelecer estratégia vencedora para, de maneira organizada, recebermos uma nota vitoriosa. Vamos lá ou não vamos? Vambora. Só te esperando, vambora. Então vamos embora. Galera, em primeiro lugar, escrever não é difícil. Basta que você tenha uma palavra que eu tenho repetido aqui sucessivamente, que é estratégia. Segundo, é importante você ter conteúdo? É importante você ler jornal, você ouvir uma rádio que nos traga notícia. É importante você ser atualizado? É sim. No entanto, a principal preocupação da banca não é saber a quantidade de informações que você acumulou sobre o assunto. Portanto, na hora de fazer a sua redação, tenha calma, tenha cautela, selecione com calma argumentos ou tópicos sobre o assunto que você domine ou do qual você tenha mais proximidade, para que apenas sobre aqueles mínimos tópicos você possa redigir com eficiência. A banca está preocupada com seu vocabulário, a banca está preocupada com a conjunção que você usa para amarrar um conectivo ao outro, ou melhor, amarrar um parágrafo ao outro. A banca está preocupada em saber se você repete palavra ou não. A banca está preocupada com a harmonia na quantidade de linhas entre um parágrafo ou outro, o espaçamento entre o parágrafo, o início do parágrafo e a linha, a margem. Quer dizer, há uma série de outros elementos e o candidato fica lendo tudo quanto é jornal, ele fica com aquela angústia tentando adivinhar tema. Adivinhar tema não garante nota boa para a hora da prova. Enfim, quando na verdade o que mais aprova, o que te joga lá na frente é a estrutura. O que joga você lá na frente é a estrutura. É saber o que tem em cada parágrafo, o que você precisa retomar ou explicitar em cada parágrafo. É você saber o momento de colocar o ponto final e mudar de um parágrafo para o outro e por aí vai. Vem comigo. Como eu ia dizendo, essa é uma aula voltada para você tirar nota 1000. Estratégia nota 1000.
Essa estratégia envolve o quê? Discussão acerca do tema, como receber o tema, domínio da tipologia textual, domínio relativo à estrutura do texto, nós temos coesão e coerência do texto, o que vem a ser a coesão e a coerência do texto, e nós temos ainda os critérios de correção gramatical. Professor, eu não estou muito habituado a essa nomenclatura, eu conheço uma coisa, não conheço outra. Como é que eu me arrumo? No passo a passo. Comigo. Quando eu falo em tema, eu estou dizendo que você precisa saber receber o tema. E como é que você recebe bem o tema? Por meio da chamada delimitação do assunto. Quando eu falo em tipologia textual, eu estou dizendo que você precisa saber o que é narração, o que é descrição, o que é dissertação argumentativa expositiva, o que é injunção. No entanto, para a hora da prova, a banca tem que entender que o seu texto é sim uma dissertação argumentativa. Além disso, na estrutura, eu não estou falando apenas da quantidade de linhas por parágrafo, eu não estou falando de você respeitar o mínimo e o máximo, você tem que ter o domínio do conteúdo voltado para microestrutura e para macroestrutura. Professor, o que é a avaliação voltada para micro e macroestrutura textual? Nós vamos aprender isso hoje. Além disso, critérios de coesão e coerência. Primeiro, coerência é sentido. Há de haver sentido entre o que você diz nos diferentes parágrafos e ainda há de haver sentido entre o conteúdo do que você apresentou no seu texto e a realidade que você está retratando. Quando a gente fala em coesão, a gente está tendo duas preocupações principais. Primeiro, o que você está fazendo para não repetir palavras no seu texto? Você está usando o pronome, você está usando a omissão, que se chama elipse, você está usando um sinônimo, um hipônimo, um hiperônimo, enfim. Além disso, como é que você faz para ligar as ideias dentro do seu texto? Você usa uma conjunção? Você coloca um verbo? Você coloca uma vírgula, um ponto final? Como é que você promove essa amarração? Quando a gente fala em coesão, para a prova de vocês, os dois principais mecanismos de coesão são a coesão referencial e a coesão sequencial. Quando a banca olha seu texto com o vulto da coesão referencial, ela se preocupa com a sua repetição. Tem gente que fica ficam repetindo advérbio, fica repetindo alguma palavra bonita. Ele aprendeu aquela palavra chique, né? Odiernamente, no lugar de nos dias de hoje. Aí ele quer colocar no primeiro parágrafo, odiernamente, segundo parágrafo, porém odiernamente, no terceiro parágrafo ele repete, ou quer dizer, ele pensa que tem uma máquina corrigindo, que não percebeu ainda, que ele sabe escrever odiernamente. Ora, e a coesão sequencial é basicamente o link que você dá entre as diferentes sequências dentro do parágrafo e entre um parágrafo e outro. Além disso, comigo, nós temos os critérios de correção gramatical. Isso não faz parte apenas da redação. Quando a gente fala em correção gramatical, na verdade aqui inclui o conhecimento de acentuação gráfica, de concordância, de regência, de crase, translineação, que é a separação silábica aplicada ao texto. Enfim, você pegou a gramática, tirou as duas capas, tudo aquilo se chama correção gramatical e você tem que aprender o uso da modalidade padrão da língua. Primeiro, no passo a passo, como receber, professor, o tema apresentado para a banca? A minha fala de sempre, quem me acompanha nas aulas presenciais sabe disso, quem tem me acompanhado nos vídeos pelo YouTube ou aqui pelo nosso canal também já sabe disso. A minha afirmação é a de sempre. Não seja inocente. Quando uma banca oferta para você em prova qualquer tema, ela já sabe que você não terá tempo, você não terá espaço na folha e provavelmente você não terá repertório para esgotar o tema apresentado por ela. Não terá. Sim, a banca ofertou a você o tema, a importância do tempo, digamos, bem abstrato, a importância do tempo.
Se você começar a filosofar e falar sobre a importância do tempo para os doentes terminais, a importância do tempo para os jovens de hoje, a importância do tempo diante da tecnologia, a importância do tempo gasto no trânsito, você vai se perder no meio do texto, não vai se aprofundar em nada e será mal avaliado pela banca. Pois é. A banca não está interessada, repito, no acúmulo de informação que você traz. Não, ela quer o seu aprofundamento em um tópico específico. Então, dentro desses vários tópicos, você vai escolher o qual você domine melhor. Portanto, você vai falar, por exemplo, sobre a importância do tempo perdido no trajeto até o trabalho. Aí você pode entrar, por exemplo, em mobilidade urbana, você pode falar que os projetos de mobilidade urbana que promovem, por exemplo, um trajeto mais rápido entre a casa de um trabalhador e o seu ambiente de trabalho faz com que ele tenha mais qualidade de vida e desenvolver uma redação sobre o tema dessa forma. Estamos entendidos ou não? De novo, Rômulo, digamos que eu vá fazer uma prova qualquer para dar aula numa faculdade ou em qualquer instituição, aí faço uma redação, me entregam lá o tema língua portuguesa. Eu, Rômulo, não sou capaz de esgotar o tema língua portuguesa numa redação de 20 a 30 linhas, numa redação de 25 a 30, nem numa redação de 100 linhas eu conseguiria esgotar o assunto língua portuguesa. Então, primeiro, eu não vou ter espaço no papel para esgotar o assunto língua portuguesa. Segundo, eu não vou ter tempo de prova, são apenas 4 horas. Se eu for lembrar de tudo que eu sei e colocar no papel, vai passar disso. Terceiro, eu não domino o assunto língua portuguesa, presta atenção pela maneira que eu estou falando, 100%. Ah, professor, está dizendo que ele é burro? Não. Com 2 graduações em letras, especialização, mestrado, etc., eu me especializei em língua portuguesa culta, em língua portuguesa padrão, cobrada nos concursos públicos aqui do Brasil. Se qualquer um me levantar a mão e me fizer uma pergunta sobre as gírias utilizadas em Macau, que é uma província da China que fala a língua portuguesa, eu não vou saber responder. Apesar de ter estudado a vida inteira a língua portuguesa, eu não estudei nada de Macau, pelo menos até hoje. Se alguém levantar a mão e fizer uma pergunta sobre a língua literária dos autores de São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, enfim, várias localidades da África que também falam língua portuguesa, eu, Rômulo, não vou saber responder. Portanto, eu não posso começar minha redação assim, ó. Recebi o tema, língua portuguesa. A língua portuguesa é... A língua portuguesa tem sido, a língua portuguesa costuma... Não! Primeiro eu vou delimitar o tema. Então, recebi língua portuguesa. Como é que eu vou começar minha redação, professor? É possível afirmar que a língua portuguesa culta, cobrada nos concursos públicos do Brasil, tem como principal característica, aí sim, eu não caí na falácia, aí sim eu não cometi uma generalização. Estamos entendidos ou não? Muito bem. Vou recorrer novamente a um exemplo que tem dado certo. Então, alguma coisa dá certo, a gente mantém, preserva. Você abriu sua prova, caiu lá o seguinte tema. Fale sobre a educação pública no Brasil. Educação pública no Brasil. Sim. O aluno desorientado, ele já pensa que escrever bem é falar mal. Então, ele quer falar mal de alguém, falar mal de alguma coisa. Parou a palhaçada. Aí ele já começa. É possível afirmar que a educação pública no Brasil não tem qualidade. Parou. Já perdeu ponto. Aí ele perde ponto, ele acha que a banca está discordando da opinião dele. Ah, ela escreveu uma coisa, como é que eu vou saber se a banca gostou da minha opinião? Não, a banca está se lixando para a sua opinião. Contanto, vou dizer do Enem, que você não fira os direitos humanos, que isso está previsto, no edital do Enem. Muito bem. Por que você errou? Quando você afirma que a educação pública no Brasil não tem qualidade, você está jogando no mesmo balaio de gato aquele brizolão despedaçado lá da esquina, aquela escolinha municipal que não tem quadro, não tem mesa, não tem professor, não tem nada, só tem o nome escola, e uma USP, e uma Unicamp, e uma UFRJ, quer dizer... E o Colégio Pedro II. Um colégio Pedro II, de onde veio o nosso prezado Mamute. Enfim, o que eu estou dizendo aqui a você é o seguinte,
Você cometeu uma generalização. Ah, professor, mas não foi isso que eu quis dizer. Infelizmente, em uma banca, não se corrige o que você quer dizer. Numa banca, se corrige aquilo que você disse. Logo, qual é a sua obrigação? Receber o tema educação pública, não sai afirmando. Especifica, delimita o assunto. Então, professor, como é que ficaria essa minha afirmação sobre educação pública? Parou. É possível afirmar que a educação pública no ensino fundamental e médio no Brasil tem passado por momentos difíceis, tendo em vista não só a falta de mão de obra capacitada para receber aquela demanda, como também a ausência de estrutura, Estamos entendidos? Estamos juntos? Sim ou não? Posso prosseguir? Ok ou não ok? Ora, tema, delimitação do assunto. Tipologia textual, dissertação argumentativa. Professor, o que é uma dissertação argumentativa? Antes de chegar aqui, vamos passar pelas outras. Você já está cansado de dar narração, descrição, pererê, pão duro. Narração é contar uma historinha usando, via de regra, aquele verbo no passado. Mamãe saiu de casa, mamãe encontrou as amigas, mamãe levou as amigas para passear. Ótimo. Descritivo, você caracteriza alguém. Mamãe é feliz, mamãe é ocupada, mamãe é estressada, mamãe é sincera. Você vai ter dois tipos principais de descrição. Uma, usando o verbo de ligação em qualquer tempo. Minha mãe era feliz, minha mãe é feliz, minha mãe será feliz. Duas, usando o verbo de ação no presente do indicativo. Aí, esta é uma sacada que você precisa ter, não só para elaborar bem a redação, para fazer bem uma prova de interpretação do texto, no qual a banca pede de você o reconhecimento da modalidade, ou melhor, do modo de organização da tipologia textual. Por exemplo, se eu digo que minha mãe ontem acordou, saiu para caminhar, encontrou as amigas e levou-as para casa, sequência de verbo de ação no passado. Eu estou diante de uma historinha contada, eu estou diante de um texto narrativo. Agora, se eu digo assim, olha, minha mãe todo dia acorda, sai para caminhar, encontra as amigas, leva-as para casa e faz uma festa. Ora, eu também tenho uma sequência de verbos de ação, no entanto, esse verbo de ação está no presente. Se o verbo de ação veio para o presente, eu estou diante de um texto descritivo. Mamutezinho, atenção, titio. Por que o verbo de ação, no passado eu chamo de narração e no presente eu chamo de descrição? Consegue imaginar por quê ou não? Bom, cara, é meio complicado. A resposta que eu daria beiraria o óbvio. Então, eu não sei se é muito bom falar o que tá na minha cabeça. Eu vou deixar pra você explicar mesmo pra eu não passar vergonha, Romulo. Entendi. Porque senão eu vou falar o óbvio aqui, você vai falar, ah, mentira! Mentira que você tá dizendo isso! Então, Uai, eu vou deixar contigo. não inclui nada obsceno não, né? Não, nada de obsceno. É só porque eu realmente falo óbvio, falar, uai, porque se você tá falando no presente, você realmente tá descrevendo uma ação, e se você tá falando no passado, você tá narrando uma ação, tá contando o que aconteceu antigamente, ou seja, eu acho que fica muito tangencial, muito óbvio, então eu vou deixar contigo. Tá entendeu? bom. Basicamente é o seguinte, o que você falou, apesar de estar óbvio para você, não é óbvio para muita gente. Acontece o seguinte, as pessoas decoram com a tia lá da escola que apareceu o verbo de ação, o texto é narrativo. Apareceu o verbo de ligação, sem ação, o texto é descritivo. Parou a palhaçada. Se você tiver verbo de ação, o texto também pode ser descritivo se esse verbo de ação estiver no presente. E por que isso? Porque quando você emprega o verbo de ação no presente, ele perde, em geral, o seu valor nocional da ação e passa a atuar no texto como um caracterizador. Se eu digo, por exemplo, que minha empregada cozinhou o peixe, isso é uma história, porque você foi capaz de imaginar uma ação com começo, meio e fim. Agora, se eu declaro que a minha empregada cozinha peixe, esse verbo de ação no presente não significa que ela esteja a essa hora na minha casa preparando peixe. Minha empregada cozinha peixe quer dizer que ela tem o hábito de, ela tem um costume de, ela está habilitada para. Perceberam ou não?
De novo, eu posso dizer assim para vocês, olha gente, eu falo inglês. Quando eu declaro eu falo inglês, ninguém me chama de mentiroso. Mas eu não estou falando inglês, estou usando a língua portuguesa. Porque quando eu declaro eu falo com o verbo usado no presente, a ideia de ação está fora. Por isso que ninguém entende isso como mentira. A ideia que está presente é a descrição. Eu sou capaz de falar, eu estou habilitado a falar o inglês. Estamos entendidos? Ok ou não ok? Era isso, Mamutizinho, que você ia dizer? Show de bola. Era basicamente isso, só que, como eu disse, eu não ia me aprofundar muito, porque eu sou um cara mais óbvio. Posso seguir ou não? Vamos lá? Vambora. Muito bem. Com titio. Então, nós falamos sobre a tipologia textual. Falamos não, estamos falando. Texto descritivo, caracteriza. Texto injuntivo é o comando. Em geral, é uma ordem apresentada com verbo no imperativo ou verbo no infinitivo. Que ordem é essa? Se você pegar um manual, fazer não sei o que, ligar não sei o que lá, uma receita, acrescentar uma colher de açúcar, mexer por 2 minutos, acender o fogo ou mexa por 2 minutos. Ora, qualquer texto que apresente uma ordem, um comando, uma instrução, o texto instrucional será o chamado texto injuntivo. Muito bem, isso está muito bem exemplificado nas nossas aulas aqui pelo ProEnem. Qualquer dúvida é só se aprofundar por lá. Agora, e na dissertação, professor? A dissertação, preste muito bem atenção, eu costumo chamar, numa nomenclatura que eu inventei, de texto transpositor. E por que transpositor? Porque uma dissertação, ela não nasce dissertação. Você parte de uma declaração que pode ser narrativa, que pode ser descritiva. Aí você se lembra de que precisa comprovar aquilo que você narrou, aquilo que você descreveu. Pronto. A junção, narração e argumento para provar a narração. Descrição e argumento para provar a descrição. Essa junção dará à luz uma dissertação. Parou? Eu provo. Comigo. Se eu declaro assim, olha, esta sala é confortável. Esta sala é confortável. Rapidinho. Isso é um texto narrativo, descritivo ou dissertativo? Se eu declaro esta sala é confortável, obviamente eu estou caracterizando a sala. Isso é um texto, qualificando a sala, perdão. Isso é um texto descritivo. Agora, se eu resolvo provar para você por que a sala, é confortável, o texto será dissertativo. Então, se eu digo assim, olha, esta sala é confortável, visto que apresenta poltronas acolchoadas, climatização artificial e uma acústica favorável à audição do aluno. Eu tenho 3 argumentos, ou quais sejam... a temperatura, não é isso? A poltrona acolchoada e a audição do aluno, comprovando o fato de que a sala seja confortável. Este texto comprovador, este texto que ultrapassa a descrição e alcança o argumento, vai ser aquilo que nós chamamos de texto dissertativo. Estamos juntos ou não? Então, dissertar, basicamente, é comprovar aquilo que você narrou, aquilo que você descreveu. A dissertação pode ter um tom mais acadêmico, apoiado em teses, em teorias, em bibliografias. Vai ser uma dissertação expositiva, não é, por enquanto, do interesse de você, candidato Enem, e vai ter também a dissertação argumentativa. É aquela pela qual você comprova a partir daquilo que você se lembra, a partir do seu repertório individual. Posso seguir ou não? Então, vamos lá. Alguma pergunta até agora, Mamutizinho? Eu acho que você vai responder a pergunta nesse tópico, então eu vou deixar você seguir, porque tem uma pergunta muito boa da Letícia Estelita, mas eu vou deixar seguir porque você provavelmente vai responder ela nesse tópico. Tá ok? Daqui a pouco eu passo a bola pra você de novo. Então vamos lá. Qual é o nome dela? Letícia? Letícia. Letícia, um beijo pra você, querida. Vamos lá, então. Primeiro, microestrutura e macroestrutura, professor. Do que se trata? Microestrutura será exatamente a estrutura do
parágrafo. E macroestrutura será a estrutura do texto na íntegra. Recapitulando, a microestrutura é a estrutura do parágrafo e a macroestrutura é a estrutura do texto. Por que as pessoas se confundem tanto na escola, acham que fazer redação é difícil? Porque o aluno não se interessa pela estrutura do parágrafo, ele já quer saber da estrutura do texto. O professor vai na onda do aluno e não ensina a estrutura do parágrafo, ele quer ensinar a estrutura do texto. Comigo, no passo a passo. Estou diante do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo apresenta também introdução, desenvolvimento e uma conclusão que será facultativa. Se é facultativo, você não precisa colocar. Professor, eu posso? Pode, mas não deve. Dica que Titi vai dar para você, colocou a introdução e o desenvolvimento do parágrafo, não coloque conclusão no parágrafo, só coloque conclusão no texto. Parou tudo? Vem comigo. Professor, o que eu posso entender como sendo a introdução do meu parágrafo? Você vai introduzir o seu parágrafo a partir de uma declaração. Nós chamamos genericamente de afirmação, mas pode ser uma negação, pode ser uma pergunta, enfim, declaração. Essa declaração não pode parar em si, porque se eu só faço uma declaração, ou eu descrevi, ou eu narrei. Eu preciso comprovar o que eu descrevi ou o que eu narrei. Então, jamais, em um texto dissertativo, você pode se esquecer de olhar para trás e colocar causas, e colocar consequências, e colocar exemplos, enfim, fatores que confirmem, que ratifiquem aquilo que você acabou de declarar. Muito bem, fiz aqui uma boa declaração, logo após eu vou tentar comprovar. Como assim, professor? Digamos que eu queira fazer uma redação aqui sobre o curso ProEnem. Ótimo! O tema da minha redação é o ProEnem. Como é que eu vou começar? É possível afirmar que o ProEnem é um bom curso preparatório para o Enem. Pergunto, eu posso colocar um ponto final e mudar de parágrafo? Sim ou não? Não posso. Porque se eu simplesmente declaro que o ProEnem é um bom curso preparatório, eu estou descrevendo, de maneira inclusive ampla, o curso ProEnem. Eu preciso comprovar. Então eu vou dizer assim, olha, é possível afirmar que o ProEnem é um bom curso preparatório para o Enem, tendo em vista não só a qualidade dos seus professores, como também o preço acessível. Estamos entendidos ou não? Então, qual foi a minha tese? O ProEnem é um bom curso. Qual foi o argumento 1 que eu usei para provar que ele é um bom curso? Eu vou falar aqui que os professores são bons. E por que ainda ele é bom? Que tem professor bom, mas o preço é acessível. Estamos juntos? Posso seguir? Então, muito bem. Apresentei a tese, apresentei o argumento. Vou fazer para você que está em casa agora uma pergunta, para você refletir, hein? A partir desse parágrafo que eu acabei de inventar, o curso é bom, preço acessível, bons professores. Quantos parágrafos haveria no total na minha redação? No total. E aí, estamos pensando? Já ouvi resposta 3, já ouvi 5, já ouvi 4, já ouvi 6... Parou com tudo. Para esse parágrafo que eu acabei de inventar, não mais nem menos, não é uma média, não é uma estimativa, você teria de apresentar exatamente 4. Eu repito, 4 parágrafos. Sim, porque um parágrafo é obrigatório para a sua introdução. Estamos juntos? Sim ou não? Um parágrafo é obrigatório para o seu desenvolvimento. Isso aqui é fixo. Só poderá variar o número de parágrafos durante o desenvolvimento. Ora, e o desenvolvimento da da macroestrutura vai existir de acordo com o desenvolvimento da microestrutura. Quantos argumentos eu usei para provar que o ProEnem é um bom curso? 1, 2.
Logo, obrigatoriamente, eu terei de apresentar 2 parágrafos no meio da redação. Um para cada argumento citado antes. Um voltado para a comprovação daquilo que foi dito antes. Estamos entendidos ou não? Então, de novo, tem aluno que faz perguntinha na sala de aula. Professor, quantas linhas eu devo colocar mais ou menos em cada parágrafo? Aí tem professor que responde, 5, 6, 4... Parou a palhaçadice. Se você resolve fazer uma redação com 2 parágrafos aqui, ou melhor, com 2 argumentos, isso garante que você vai ter 4 parágrafos. Então você vai ter um número X de linhas. Agora, se você acrescenta um argumento aqui em cima, você obrigatoriamente acrescenta um parágrafo ali no meio. Quer dizer, quanto mais parágrafo você tiver, menor será cada um deles. Estamos entendidos? Quer dizer, aí a professora diz que tem que ter 5 linhas por parágrafo, ela não sabe quantos argumentos você vai usar, ela não sabe quantos parágrafos vai ter o seu texto. Isso é uma pergunta que não tem resposta. Isso é maconha estragada que essa tia está usando na escola. Presta atenção, titia aqui, tô falando com você. Acontece o seguinte, Mamute está caindo de rir ali do outro lado. Para, ora, o que acontece aqui? Se você usar 5 no primeiro parágrafo, você vai trabalhar com uma média de 5. Média não é obrigação. Deve ser harmonioso o número de linhas entre os parágrafos. Quer dizer, um com 5, um com 4, um com 4, outro que volta para 5. Não é isso? Ou você trabalhou com 4, 4, 3, volta para 4. O que não pode é você fazer um primeiro parágrafo com 9 linhas, o outro parágrafo com 4, não é isso? Um aluno me entregou uma redação dessa. A redação do infeliz tinha 9 linhas no primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, a redação tinha 4 linhas. Aí eu falei, mas só 2 parágrafos, não vou botar nenhum de conclusão. Esqueci. Aí ele pegou a folha e disse, então é isso. Fim. Aí ele me entregou, eu digo, eu vou mudar de profissão, eu vou vender pipoca na porta dessa escola, mas eu não entro nunca mais aqui para olhar para sua cara. Mas enfim, passou, melhorou, inclusive ele passou e passou bem colocado na prova que ele ia fazer, uma prova militar. Enfim, agora ele tem um futuro brilhante. É claro que ele não colocou esse então é isso, né? Ele nem que tivesse que espanar a testa dele. Voltando para cá. O que acontece aqui então? Você tem um projeto de texto em que você tem uma tese, uma afirmação, e você vai usar o argumento que será retomado depois. Sim, é possível afirmar que o ProEnem é um bom curso preparatório ao Enem, tendo em vista não só a qualidade dos seus professores, como também o preço acessível. Fui para o segundo. No que se refere à qualidade do corpo docente, há lá professores dinâmicos, bem informados, que conseguem transmitir a matéria de maneira objetiva para uma faixa etária que tem um outro perfil pererê pão duro. Isso é profundo. Apesar de ter lá o tio Rômulo, que é meio chato, você vai ter lá o tio Vilg, que é lindo, aí você vai falar bem dos professores do ProEnem nesse segundo parágrafo. Mudei de parágrafo. Convém lembrar ainda que o preço é acessível, em comparação com outros cursos que não são tão bons e apresentam uma taxa mais cara. O curso... Aí você vai provar que aquele preço influencia a opção do candidato por um bom curso como esse. Não é isso ou não? O fato de ser um bom curso não afeta a qualidade, você tem todo um investimento, um planejamento pedagógico. O que não pode acontecer? Você fez uma redação dizendo que o ProEnem é um bom curso por causa dos bons professores e do preço acessível. Aí chega aqui no meio e você, mas o material didático também é muito bom. São apostilas bem elaboradas, uma formatação dinâmica. Parou! Se você não citou antes na sua introdução, você não pode resolver acrescentar argumentos aqui no parágrafo novo. Estamos entendidos ou não? Ok ou não ok? Então... De novo, antes desse de novo, Mamutezinho, alguma pergunta? Eu respondi a Letícia, como é que tá isso? Respondeu a Letícia até agradeceu o beijo, te mandou outro e mandou um beijo para toda a excelente equipe do ProEnem. Muito obrigado, Letícia. Nós temos aqui a Tailine Moraes perguntando, professor, direto na introdução, eu já posso apresentar alguns argumentos?
Pode não, você deve apresentar o argumento. Só que você não se aprofunda neles. Preste muito bem atenção. Se você não apresentar argumento, você fez descrição ou narração. Você perde pelo menos uns 2 pontos aí na sua tipologia. Não faça isso. Aquilo que você afirmou que é a sua tese vai se seguir do argumento, só que você só cita os bons professores e o bom preço. Depois que você vai se aprofundar no desenvolvimento naqueles argumentos citados anteriormente. Estamos entendidos ou não? Posso prosseguir? Ok? Vamos lá, eu acho o seguinte, eu acho que a gente vai ter que dar uma segurada rápida aqui, entendeu? Pelo seguinte motivo. A galera precisa ir no banheiro, precisa beber uma água, rapaz. A aula tá fluindo, tá uma delícia, mas vamos dar uma parada rápida porque o pessoal tá aqui pedindo: tio, posso beber água? Eu preciso deixar, né, cara? Eu preciso deixar. Então, a gente vai pra uma pausa rápida, aquela pausa de 1-2 minutinhos, e quando a gente volta com código promocional e mais aulas de redação com o Rômulo, hein? Não sai daí. 2 minutinhos, hein? Espero você. Beijo nas crianças. Oi, gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Você está pronto. Você? Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês a vestibular. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu, aqui comigo no ProEnem vai tirar onda. E aí, galera, você que já vem acompanhando as nossas videoaulas, a gente preparou um intensivo ProEnem e eu tô aqui para te apresentar 10 motivos para você estudar com a gente. Então, olha aqui. Primeira coisa, são mais de 200 horas de videoaulas que são disponibilizadas para vocês seguindo um cronograma de estudos. A gente vai ter um material didático para download. Então, dessas videoaulas, a gente tem um material com um resumo, com tudo bonitinho para você baixar e ter na sua casa. Teremos também um caderno semanal de exercícios, onde você vai poder praticar todas essas aulas que você vem assistindo. A gente vai ter aulas ao vivo com a resolução desses exercícios. Então você vai praticar na sua casa e depois vai assistir a gente aqui resolvendo. Além de ter também aulas ao vivo sobre atualidades com o grande mestre Libório, o GPS humano. Vamos ter um ambiente individual de estudo, onde vai ter uma equipe especializada te acompanhando para dizer se você tem que estudar um pouquinho mais de física, um pouquinho mais de português. A gente vai ter uma galera aqui por trás te acompanhando e te dando essa vibe aí. Bom, vamos ter 2 simulados no modelo Enem. Então a correção ela vai seguir os padrões da prova.
além de ter uma plataforma com a correção de redações. E aí no dia lá tu vai arrebentar. Na semana da reta final, a última semana que antecede a prova, a gente vai ter aulas ao vivo de revisão, para a gente relembrar aqueles tópicos importantes, salientar aquelas informações que você não pode esquecer no dia. E o melhor, você vai poder acessar isso de qualquer smartphone, de qualquer computador. Aonde você quiser, você vai poder assistir as nossas aulas. E aí, vai ficar de bobeira? Vem logo, cara, assina e vem com a gente, embarque nessa aventura. Ai, meu Deus do céu, essas pessoas que têm foto. Pessoal, nós estamos de volta. Deixa eu até ligar minha câmera aqui que a gente tá de volta e o diretor não tem pra onde cortar, né? Tá tela preta, diretor, sou um imbecil. Pessoal, nós estamos de volta e como eu prometi, nós temos um código promocional, rapaz. Pra você que quer assinar o nosso programa do ProEnem, agora você vai chegar lá no nosso campo de código promocional e vai escrever "Vou tirar 1000". 1000 você vai escrever com os algarismos 1 e 0. Não é pra escrever 1000, M-I-L, pelo amor de Deus. Você vai escrever "Vou tirar 1000" pra garantir um desconto inacreditável. Talvez você só acredite depois que ele apareça, talvez nem isso. Rômulo, nós estamos de volta, Rômulo, e eu tenho aqui... primeiro, o João Pedro Rage falando muito bom, aula bastante produtiva até o momento. Muito obrigado, João Pedro. E nós temos o Davi Freire com uma pergunta. Caso eu use 3 argumentos na introdução, minha redação terá 5 parágrafos, então? Exatamente. Qual é o nome dele, Davi? Davi. Davi, um abraço para você, Davi. Exatamente isso. Porque você jamais pode falar durante seu desenvolvimento de 2 argumentos no mesmo parágrafo. E você também não pode falar de um argumento em mais de um parágrafo. Estamos entendidos? Então, qual é a consequência disso? Se você usar 3 argumentos na introdução, cada um deles vai merecer para si um parágrafo no desenvolvimento, somando um de introdução, um de conclusão, você vai totalizar 5 parágrafos, ok? Mais alguma coisa? Tamo tranquilo, pode passar pro próximo tópico. Então, muito bem, venha com o titio. Só para ficar bem claro, mudei do parágrafo de introdução para o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Aqui no meio vai ter vírgula, ponto e vírgula, ponto continuativo, travessão, só não vai aparecer o ponto final. O ponto final, quer dizer, o ponto parágrafo, ele só vai aparecer quando você terminar de falar sobre o argumento 1 e for falar sobre o argumento 2. Estamos entendidos ou não? Tem candidato que na hora de fazer a redação, ele não sabe o momento de mudar de parágrafo. Aí ele fica contando linha. Já tá bom, aí tá grande. Não, vou botar mais uma palavra aqui. Não, acho que vou acrescentar mais o que. Não é isso. Você muda de parágrafo quando você muda de argumento. Estamos entendidos ou não? Muito bem. Me aprofundei no primeiro, me aprofundei no segundo. Agora que nós já sabemos o conteúdo, vamos nos aprofundar nessa história de conteúdo. Esse meio da redação é onde você vai buscar exemplos da realidade que vão sustentar a sua argumentação. Não é filosofia daquela despreparada, não é filosofia barata, tem que ser filosofia da boa. Como assim, professor? Estou fazendo a redação. O ProEnem é um bom curso, tendo em vista a qualidade dos professores e o preço acessível. Quando ele vai mudar de parágrafo, ele começa a filosofar. Relativo à qualidade dos professores, nós sabemos que um curso que não tem um bom professor é um curso defasado, é um curso que não ajuda, é um curso... Porque o bom professor, ele faz o bom aluno. Porque o bom professor, ele conduz a educação. Já me irritou, já irritou a banca, já irritou qualquer um. Não é isso. Você não é comentários filosóficos, comentário amplo, superficial. É prova. Se você aqui disse que tem bons professores, aqui você vai ter que citar esses professores, ou pelo menos alguns deles. Aqui você vai ter que dar características desses professores. Você vai dizer em que a postura ou a dinâmica daquele professor favoreceu o seu aprendizado. Estamos entendidos ou não? É realidade.
Convém lembrar ainda que o preço acessível também é muito importante. Aí ele vai filosofar sobre o preço. Por que um preço justo e um preço injusto? Porque o preço acessível ajuda mais pessoas, atinge várias faixas econômicas. Não é isso. Comparando com os cursos tais e tais e tais, o preço é tantos por cento mais barato, você ainda pode parcelar. Se você usar uma etiqueta de desconto, você ainda consegue um preço ainda mais baixo. Exemplo da realidade. Não é filosofia sobre a importância, sobre a pertinência, exemplo da realidade. É usar o argumento que vai comprovar o seu argumento. Então, nós chegamos aqui a um passo decisivo. Alguns já sabiam, outros não. Tem gente que pensa que fazer redação é assim, você pega o parágrafo, aí você apresenta o tema. Parou a palhaçada. Quem apresenta o tema é a banca. Você recebe o tema e você promove afirmações. E comprova. Se você ficar apresentando, porque o tema é isso, o tema é aquilo outro, a violência é isso, você está descrevendo, você está narrando, está fazendo qualquer coisa. Ótimo. Aí ele pensa, como mudar de parágrafo, eu acho que eu vou abordar um aspecto positivo. Aí vai lá e fala do positivo. Acho que eu vou botar também um lado negativo para ficar equilibrado. Aí ele vai lá e fala do negativo. Parou. Se você não falou aqui em cima de positivo e negativo, você não tem nada que se meter em positivo e negativo aqui embaixo. Estamos entendidos? O seu projeto de texto é concebido no primeiro parágrafo. Ok? E você não tem que ficar acrescentando parágrafo, né, à medida que você vai se lembrando de uma informação nova. Não é isso. Você é obrigado aqui a retomar o que já foi dito antes. Ótimo. Agora que nós já falamos sobre o conteúdo do texto quase todo, vamos falar sobre o parágrafo de introdução. Primeiro, concluir, eu falei introdução, não é introdução, é conclusão, parágrafo de conclusão. Concluir não é resolver, mas para o Enem passou a ser. Concluir é reafirmar. Uma boa redação, feita de maneira bem feita, é aquela que você pega, vou dar aqui a receita da conclusão perfeita, fora do Enem. Você pega o seu parágrafo de introdução e reescreve aqui embaixo sem repetir palavras. É possível afirmar que o ProEnem é um bom curso preparatório ao Enem, tendo em vista a qualidade dos professores e o preço acessível. Dessa forma, o preço cobrado em consonância com a qualidade do corpo docente permitem compreender o ProEnem como um líder no ensino e preparação para o candidato enfrentar o Enem. Quer dizer, eu digo a mesma coisa sem repetir palavras. No Enem, eles inventaram que o candidato tem que oferecer uma justificativa, não, uma intervenção social. E isso vale ponto. Coloca na ponta na tampa do vaso, coloca no teto, intervenção social. Não é você concordar com a afirmação, você discordar. Você tem que sugerir. Na sua conclusão, pode ser durante o texto também. Agora, fica mais enfático se na hora da sua conclusão você... Portanto, o governo deveria investir em programas como o ProEnem para preparar os candidatos das escolas públicas. Portanto, iniciativas como o do Enem deveriam ser copiadas, não mais copiado, que já foi copiado, é difícil, né? Mas tenta, mas não alcança. Enfim, você vai fazer sugestões para que aquilo que foi discutido possa mudar de alguma maneira ou possa ajudar o cidadão de alguma forma. Trata-se da proposta de intervenção social. Eu já disse, mas eu vou dizer novamente, até porque, né, o aluno jovem, você fala, a coisa entra aqui, volta, depois você tem que falar de novo. Então vamos repetir porque vale a pena. Nossa última redação teve como tema a lei seca, né, no Enem. A última redação, a proposta de redação, teve como tema a lei seca. Muitos candidatos concordaram com a lei seca e provaram porque era importante. Outros discordaram e argumentaram mostrando por que eram contra. Agora, aqueles que haviam discordado, ou melhor, concordado, como a lei seca já era uma intervenção social, eles não sugeriram mais nada. E acabaram fazendo uma boa dissertação e tirando nota baixa na avaliação da banca. Esqueceram de intervir.
Eles concordaram, disseram que era importante, que era relevante, mas não disseram, por exemplo, portanto, o governo deve continuar investindo em programas como esses, portanto, esse tipo de programa deve ser implementado na sociedade, dessa forma o cidadão deve tomar consciência para que ele seja menos punido e possa educar sua família e seus filhos. Intervenção não é concordar, não é discordar apenas, você precisa intervir. Ótimo! Encerrei a discussão acerca do tema e do assunto. Nós vamos falar agora sobre a forma. Antes disso, Mamutezinho, alguma pergunta? Nós temos sim, Rômulo. Nós temos uma pergunta do Josen Cunha. Josen que está sempre aqui com a gente. E ele está perguntando, mestre, citar uma autoridade no intuito de reforçar o argumento e defender uma proposta de solução que seja cabível a uma melhor formação acadêmica, nesse caso, parafrasear uma frase do Nelson Mandela, é uma boa opção? Aí ele deu o exemplo da frase original, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, etc. Ele quer saber se você usar esse tipo de frase, você pegar essas pessoas que são autoridades em certos assuntos, se isso dá uma corroborada no seu argumento, se isso te ajuda. Dá sim. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você não pode é ficar usando frases prontas ao Deus dará. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Portanto, de tanto a sociedade reivindicar, um dia o governo vai nos ouvir. Não é isso, não. Agora, você usar assim, como argumento de autoridade, a fala de um pensador conhecido, além de valorizar o seu texto, vai mostrar que você é uma pessoa que tem repertório, que tem conteúdo. Tem que ser, de fato, bem colocada. Agora, não desvaloriza, não. O problema é que tem gente que usa a frase sem indicar o autor, aí acaba empobrecendo o texto, porque aqui parece um recurso de quem tem mãos vazias e rouba a frase de alguém. Estamos entendidos? Mais alguma coisa? Só o pessoal elogiando bastante a aula, então, Rômulo, vamos continuar com isso aí. Ok, então. Um abraço para todo mundo. Depois me diz aí o nome da galera para poder mandar um beijo para todo mundo. Pode deixar, pode deixar. Tá ok? Falou então? Olha aí. Um beijo para os meninos e um abraço para as meninas. Olha aí, vamos lá então. Titinho aqui. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu coloquei um númerozinho aqui na estrutura do parágrafo. Produção, tá dando para enxergar a numeração? A galera de casa tá enxergando direitinho? Ótimo. Então, eu tenho aqui o número 1, que o número 1 é esse, professor. São expressões que Titi vai ensinar você para que você possa iniciar a sua redação. Aí você tem a tese. Logo depois da tese, que é a afirmação, você terá o número 2, que será a conjunção explicativa ou causal com a qual você vai apresentar os argumentos. É bom que essa conjunção apareça antes dos argumentos para a banca entender que aquilo é argumento. Número 3, são sugestões de conectivo para você somar um argumento ao outro, valorizando o seu texto. Posso seguir? Esse é o primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução. Depois, no segundo parágrafo, número 4, são expressões que você poderá usar para mudar de um parágrafo ao outro. Número 5, para você trocar de parágrafo novamente. Número 6, como concluir esse parágrafo. Antes de falar isso, deixa eu só falar o seguinte. Nós vamos falar também sobre os argumentos de oposição daqui a pouco. E quando eu for usar um positivo, negativo, como é que vai ficar isso? Vem comigo, vem comigo. Tese. Número 1. Como é que eu começo meu texto, professor? A primeira sugestão que me vem à mente é: comece naturalmente com a sua afirmação. A maneira mais original que você tem de começar o seu texto, sabendo que ninguém vai fazer igual a você, é você começando com a sua declaração própria. Não é isso? A poluição tem crescido no Rio de Janeiro, tendo em vista, então, a sua tese é: a poluição tem crescido no Rio de Janeiro. Você começa com essa afirmação. Tá aqui. Tese. Agora, tem gente que acha que escreve pouco e tem essa preocupação. O que você pode fazer então? Você pode colocar um narizinho de cera, uma expressão antes da tese. Você pode começar com: é possível afirmar que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro. Você pode colocar: podemos perceber que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro. Agora, não comece com expressões genéricas que vão derrubar o seu texto.
O que são expressões genéricas? Tenho visto pelas internets da vida, os alunos me trazem para eu corrigir. Ele começa com a expressão é notório, que é consenso, é de conhecimento geral. Veja o tiro que você está dando no pé. É de conhecimento geral que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro. Será que todo mundo sabe disso mesmo? Será que na Austrália estão a par de que isso está acontecendo aqui? É consenso que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro. Consenso, não existe consenso nem dentro de igreja. Vai ter consenso na sua redação? Parou a palhaçada. Outra, é notório significa que é de conhecimento geral ou que é de conhecimento de todos. Não pode você fazer essa afirmação maluquice aí. Por quê? Vai desvalorizar o seu texto. O que era uma tese bem feita vai se transformar em falácia. É possível afirmar que, podemos perceber que, ou ainda, aqui é uma dica pessoal minha. Se você resolver inflar mais ainda o seu parágrafo a partir daquela tese, o que você pode fazer? Você pode referenciar o tema dado pela banca e depois apresentar a sua tese. Como assim, professor? Digamos que o tema seja a preservação ambiental. Qual foi a sua tese? A poluição tem crescido no Rio de Janeiro. Como é que você somaria as duas coisas? Olha aqui. Relativo ao tema, vírgula. É possível afirmar que, aí vem a tese. Ou seja, relativo à preservação do meio ambiente, vírgula, é possível afirmar que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro, tendo em vista... Percebeu ou não? Foi ou não foi? De novo, no que se refere à preservação do meio ambiente, vírgula, pode-se perceber que a poluição tem crescido no Rio de Janeiro, tendo em vista... Percebe ou não? Ah, professor, mas eu posso repetir o tema porque está dizendo lá que a gente não pode copiar... Calma, você não pode copiar o texto motivador. Inclusive, dependendo da prova, eu aconselho até o candidato do Enem a nem ler. Sim, porque você lê 3 páginas de texto motivador e depois o Enem diz assim, agora você faz uma redação sobre o sexo das tartarugas. E você não pode copiar aquilo, você não pode parafrasear, você não pode tirar ideia, não tirar... Então leu pra quê? Não leu pra nada. Você estuda, você lê o tema e faz sua redação. Acabou. Voltei para cá. Então, você pode sim fazer referência ao tema antes de apresentar a sua tese. Eu estou no número 1, mostrando como você começa a sua redação. Logo depois da tese, você vai colocar uma vírgula. Depois dessa vírgula, você vai ter agora o número 2. Neste número 2, como é que vai ficar, professor? Vem comigo. Coloquei aqui o pois. Por quê? Quando você vai apresentar um argumento, você deve usar uma conjunção explicativa ou causal. Esse é o padrão. Aqui está o pois. Você não vai usar o pois. Por que não? Porque o pois está batido, está usual, está comum. Eu não quero que você faça direito apenas. Eu quero que você faça direito e faça melhor do que o outro. Você vai tirar o pois e no lugar do pois você vai colocar um porquê, um visto que. Você pode colocar uma vez que. Você pode colocar, por exemplo, tendo em vista. Você pode colocar um haja vista. Ou ainda, se você achar que o parágrafo está muito longo, sem uma marca de pontuação, você coloca um ponto continuativo logo depois da tese e continua. Isso se evidencia não só por isso, como também por aquilo. Vem com titio. É o seguinte, esses conectivos aqui, você não vai escolher de acordo com a entidade sopra no ouvido, você bota qualquer um. Não é isso, não. Você vai olhar no seu parágrafo, se você não tiver usado muito a palavra que, você pode colocar um visto que, uma vez que. Ah, mas já tem muito que, então você já não usa esse, você vai usar um haja vista, um tendo em vista. Já estou colocando a vírgula antes do conectivo. Você pode nem saber quando é que põe uma vírgula, mas aqui, pela cópia, você vai se lembrar de colocar uma vírgula antes de cada conjunção dessa. No isso evidencia, você tem um ponto continuativo. Antes de eu perguntar ao Mamute se ele tem alguma dúvida, deixa eu esclarecer alguma coisa, porque a nossa aula está ao vivo para o Brasil inteiro. Quando eu falei em ponto continuativo, no Rio de Janeiro, em algumas regiões do país,
Ponto continuativo é aquele ponto final em que a gente continua no mesmo parágrafo. E o ponto parágrafo é aquilo que a gente usa para mudar de um parágrafo para o outro. Pode parecer óbvio a parte dos nossos telespectadores aí, no entanto, em considerável parte do Brasil não existe esse negócio de ponto continuativo, isso não é encontrado nem em gramática, isso é uma nomenclatura própria da nossa região sudeste. Mamutizinho, manda daí. Meu lindo Rômulo, nesse momento a gente vai ter que chamar um intervalo comercial de 1 ou 2 minutinhos pra galera dar mais aquela respirada, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta pra bater mais um papinho, beleza? Fica aí, que daqui a pouco a gente tá de volta, hein? Beijo nas crianças, fica aí. E aí galera, você que já vem acompanhando as nossas videoaulas, a gente preparou um intensivo pro Enem e eu tô aqui para te apresentar 10 motivos para você estudar com a gente. Então olha aqui. Primeira coisa, são mais de 200 horas de videoaulas que são disponibilizadas para vocês seguindo um cronograma de estudos. A gente vai ter um material didático para download. Então, dessas videoaulas, a gente tem um material com um resumo, com tudo bonitinho para você baixar e ter na sua casa. Teremos também um caderno semanal de exercícios, onde você vai poder praticar todas essas aulas que você vem assistindo. A gente vai ter aulas ao vivo com a resolução desses exercícios. Então você vai praticar na sua casa e depois vai assistir a gente aqui resolvendo. Além de ter também aulas ao vivo sobre atualidades com o grande mestre Libório, o GPS humano. Vamos ter um ambiente individual de estudo, onde vai ter uma equipe especializada te acompanhando para dizer se você tem que estudar um pouquinho mais de física, um pouquinho mais de português. A gente vai ter uma galera aqui por trás te acompanhando e te dando essa vibe aí. Bom, vamos ter 2 simulados no modelo Enem. Então a correção ela vai seguir os padrões da prova. Além de ter uma plataforma com a correção de redações. E aí no dia lá tu vai arrebentar. Na semana da reta final, a última semana que antecede a prova, a gente vai ter aulas ao vivo de revisão, para a gente relembrar aqueles tópicos importantes, salientar aquelas informações que você não pode esquecer no dia. E o melhor, você vai poder acessar isso de qualquer smartphone, de qualquer computador. Aonde você quiser, você vai poder assistir as nossas aulas. E aí, vai ficar de bobeira? Vem logo, cara. Assina e vem com a gente. Embarque nessa aventura. Olá, olá, meu amigo candidato Enem. Titio Rômulo na área. Mamutizinho, o pessoal tá gostando dessa aula ou não? Como é que tá isso? O pessoal tá gostando. Estamos com pico de audiência, pico de interação. O negócio tá bonito, Rômulo. O negócio tá bonito. Galera, deixa eu te falar uma coisa com vocês. Nós temos um compromisso de seriedade aqui com vocês, e nesse compromisso de seriedade envolve o respeito ao tempo. E parece que nós já estouramos o tempo, foi o que a produção me comunicou agora. Ora, eu vou então assumir aqui o compromisso de continuar esse conteúdo na próxima aula. Ora, próxima aula vai acontecer na quarta-feira, às 19h30. Eu vou pedir a você que gostou da aula, mesmo que não gostou, ajude. Cara, não tem quem não gostou dessa aula. Eu tô lendo os comentários aqui, tá todo mundo gostando dessa aula. Então, olha só, você vai chegar aqui na quarta-feira, você vai ficar sentadinho aqui às 7h30 esperando essa aula começar, porque, rapaz, você precisa tirar 1000 na redação. Todo mundo precisa tirar 1000 na redação. Então, quarta-feira, às 7h30, eu espero você, eu espero todos os seus amigos que você vai chamar para assistir essa aula, porque eu tenho certeza que você vai chamar os seus amigos, porque todo mundo quer tirar 1000 na redação. Eu espero você, os seus amigos, o seu periquito e o resto da sua família aqui na quarta-feira para assistir essa aula. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu quero você tirando 1000 na redação. E você, Rômulo, você quer que essa galera tire 1000 na redação? Claro que sim, claro que sim. Então, quarta-feira eu quero todo mundo aqui. Rômulo, manda um beijo pra galera. Galera, um beijo pra vocês. Avisa o pessoal da sua turma, o pessoal do colégio, que Titi vai dar o bizu hoje. Na próxima aula, então, eu vou fazer uma revisão rápida daquilo que eu já falei até agora e nós vamos continuar a partir desse ponto. Eu vou dar o conectivo para você amarrar cada parágrafozinho e ser feliz na hora de fazer a sua redação para o Enem. Posso contar com você? Um grande abraço, hein? Fica ligado que o conectivo é uma das paradas que mais enrola o pessoal na hora de tirar 1000 na redação. Eu quero vocês aqui comigo amanhã, porque amanhã o ProEnem não para. Amanhã a gente tem aulinha de química, a gente tem equilíbrio
químico, rapaz. Então pra você aí, pessoal de exatas, pessoal que precisa de química, conto com vocês aqui amanhã. E você que tá assistindo aí com a gente, que quer redação, que precisa dessa redação aí com todas as forças, você que vai fazer o Enem, porque todo mundo que vai fazer o Enem precisa de redação com todas as forças, eu conto com vocês na quarta-feira. O Rômulo tá dançando atrás de mim, não tá? Ele tá dançando atrás de mim. Eu sei. Eu conto com você na quarta-feira, hein? Não sai daí. Beijo nas crianças. Vejo vocês amanhã. E quarta-feira tem redação. Não esquece.